Você sonhou com vassoura quebrada? Eu tenho uma playlist Sonhos com Vassouras. Eu vou deixá-la aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu também tenho aqui na descrição do vídeo um link que leva você para uma listagem de todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita e agiliza a sua pesquisa pelo significado do sonho que você quer desvendar. Teve uma pessoa que sonhou que a vassoura quebrou. Vamos ver o relato dela. Boa noite, Elias. Conheci o seu canal hoje e, como sonhei varrendo, quero aproveitar para pedir a interpretação do meu sonho. Por favor, eu sonhei varrendo a minha igreja durante o culto, pois vi pessoas sentadas nos bancos. Não vi lixo, apenas um amarelado no chão. A vassoura quebrou na minha mão, separando o cabo da parte do pelo. Meu pastor, que estava perto, viu que a vassoura quebrou e saiu rapidamente para comprar outra nova. Foi só isso. Bom, as pessoas estavam sentadas e era durante o culto. Não havia lixo, mas você estava varrendo. O pastor, quando viu que a vassoura quebrou, ele não chamou a sua atenção negativamente, pelo contrário, ele viu que precisava sim ser feito aquele trabalho que você estava fazendo. Então ele correu lá, foi lá buscar outra vassoura, então quer dizer que havia sim coisas negativas para tirar daquele culto, daquela igreja. Porque, embora você não via sujeira com a parte consciente da sua mente, mas o inconsciente seu via sujeira ali. E a confirmação de que havia sujeira ali está no ato de o pastor ver que a vassoura sua quebrou e sair para comprar outra. Ele saiu na hora. Então, realmente, o que você estava fazendo era eliminando alguma sujeira, você estava lutando para tirar alguma coisa negativa dali. Mas esse sonho aconteceu dentro de uma igreja. Então você tem prejuízo. O enunciado para esse sonho é de prejuízo. Mas esse seu sonho me dá a percepção de que você já vem tendo prejuízo de longa data. Se você for fazer uma pesquisa da sua própria vida, você vai perceber que esse prejuízo enunciado pela vassoura quebrada não é o primeiro prejuízo, e se você olhar bem, é um tipo de prejuízo que se repete sempre no mesmo formato. Então, trocar de vassoura não vai resolver, porque o que você estava varrendo não era lixo comum. Então, vai ser de pouca utilidade a vassoura que o pastor vai trazer para você. Muitas vezes nós insistimos em acreditar em algo, porque nós somos ingênuos. A gente insiste em manter uma crença, e essa crença, ela nos sabota. Ela é um autossabotador dentro de nós, porque está atuando no subconsciente. Como, por exemplo, o caso de um homem que eu sempre conto aqui no meu canal, que ele sonhou que, dentro de uma sala comercial que ele estava alugando para botar o seu comércio, ele sonhou que lá haviam muitas cobras pretas e vermelhas. Só porque, na época, ele não foi buscar a interpretação para este sonho, porque a religião dele ensinava para ele que a interpretação de sonhos é coisa do inimigo, e que alguns casos específicos de interpretação de sonhos que a Bíblia tem são casos ligados diretamente ao Criador, ao Todo-Poderoso, e fora daquilo, nenhum sonho humano é digno de interpretação. E o homem acreditava naquilo. Depois de 30 anos, ele percebeu que, se ele tivesse interpretado o sonho dele naquela época, ele não teria colocado aquele comércio lá,
que gerou problema para ele para os 30 anos seguintes. Tudo que ele fez dentro daquela sala comercial se transformou em prejuízo que durou pelo menos 30 anos, as consequências dos problemas advindos daquela sala comercial, na qual ele trabalhou por 3 anos só. Ele trabalhou naquele comércio por 3 anos, mas ele ficou engessado para 30 anos, tentando resolver todo o desgaste, todas as intrigas, todas as coisas negativas que surgiram dali. Então, é assim que funciona. Tá? Então, a gente não quer acreditar. Eu sempre falo também no meu canal que o padre, o pastor, o vidente, o cartomante, o tarólogo, o atendente da astrologia online, essas pessoas, elas são o funcionário do banco, que atende o público no geral. Só porque o funcionário do banco, ele não sabe o que ele está mandando o povo assinar. E as pessoas assinam na boa fé, assinam por empatia. Chegam lá, vê um moço bonito ou uma moça bonita atendendo, ela é de carne e osso, ele é de carne e osso igual a gente, então vamos confiar, vamos assinar logo isso aí. A gente precisa mesmo do banco, vamos embora. Mas depois você vai ver que está sendo perseguida, você está sendo bloqueada por um banco. Por quê? Porque você assinou um contrato que você não leu. E nem o atendente sabia o que estava escrito naquele contrato. Eu sempre falo também que uma árvore não dá o mesmo fruto em todas as regiões da terra. Uma qualidade de laranja pode dar ótimas laranjas no sul do Brasil, mas no sul dos Estados Unidos pode dar uma laranja até mesmo amarga, inservível. Não quer dizer que porque se trata da mesma árvore que vai dar o mesmo fruto em toda a terra. Então, da mesma forma, é claro, lá adiante, quando os problemas tudo aconteceu 30 anos depois, a pessoa pode chegar e dizer, reclamar, meu Deus, mas como que esse banco aqui me sacaneou? Quando eu vim aqui falar com vocês, com o atendente aqui, lá fora estava escrito que esse é um banco que quer o bem para todo mundo, é o banco do povo, é um banco voltado para o povo. Mas, na verdade, quem é o dono do banco é um homem muito poderoso. Por que nós precisamos ir ao banco? Infelizmente, porque todo mundo precisa de uma religião. Ninguém vive sem um entrelaçamento espiritual, até porque o ser humano ele é espiritual, ele é espírito e é matéria. Alguém muito sábio disse, não se separa o espírito da matéria. Mais sábio que isso eu não ouvi nada igual até hoje. Então nós somos espírito e somos matéria ao mesmo tempo. E nós temos a necessidade de buscarmos sempre uma conexão com algo maior. O problema é que nós deixamos de acreditar nos nossos poderes pessoais e entregamos estes poderes pessoais ao atendente do banco, que inocentemente entrega para o dono do banco aquilo que a gente assinou lá. Letrinhas pequenininhas, linguagem jurídica. Imagina, ninguém vai ler as cláusulas do contrato, as cláusulas do contrato. É muitas folhas, é um linguajar jurídico, é letrinha pequenininha, precisa de um óculos. Então vamos assinar logo, mas depois as consequências vêm. Então o que a senhora está fazendo ali nessa igreja é... Por que aquelas pessoas estavam sentadas? Porque a senhora está vendo que para muitas pessoas está confortável, mas para a senhora está advindo prejuízo. O que está vindo para outras pessoas não é o mesmo que está vindo para a senhora na vida desperta. Só porque as pessoas, os líderes, os funcionários do banco, que são, como eu já falei, quem são? Os funcionários do banco são o pastor, o padre, o benzedor, etc. Os funcionários do banco, eles, na verdade, muito inocentemente, não falam de algo muito importante, que é karma e dharma, e muito menos o dono do banco. Ninguém quer saber de karma e de dharma. Por que que você
está vendo aquelas pessoas sentadas lá, porque para elas está bom, elas estão na zona de conforto. Mas o karma e o dharma delas é um, e o seu karma e o seu dharma é outro. Cada casa é um caso. Muitas pessoas entram numa religião e elas vão bem, elas prosperam porque param de fumar, param de beber. Só isso já vai fazer elas prosperar, só isso. Elas poderiam prosperar também fora da igreja, se parassem de beber, de fumar, de etc e tal lá, fazer as coisas erradas. E muitas pessoas pensam que ali tem uma luz divina, que o Divino Espírito Santo atua em pessoa ali, e elas depositam toda a sua confiança, toda a sua esperança naquela ramificação espiritual. E é o que a senhora tem feito. A senhora está ali nos pensamentos, numa meditação acelerada, procurando entender. Porque o que a senhora não está vendo, o mesmo que as outras pessoas lá estão vendo. Né? Não está vendo ali. Ninguém está falando o mesmo idioma. Por que as outras pessoas estavam sentadas e por que a senhora estava varrendo? Porque a senhora está vendo que aquelas pessoas não conseguem ver. A senhora quer eliminar de dentro da igreja, a senhora quer eliminar inconscientemente, a senhora quer tirar coisas prejudiciais, energias ruins. Mas o dono do banco não gosta muito de faxina, de limpeza, de mudança. Se no dia que o funcionário do banco começar a mudar muita coisa lá, bota essa mesinha mais para a direita, bota o armário mais para a esquerda, pode ter certeza. Aí o funcionário do banco vai justificar para o patrão dele, olha, vai ficar melhor para o povo, porque o povo vai poder ficar melhor acomodado, vai poder visualizar melhor as coisas. Vamos afastar esse armário para lá, porque daí o povo vê melhor nós aqui. E vamos botar mais um sofá ali. No dia que o funcionário do banco, tadinho, no dia que ele começar a fazer isso, o homem poderoso lá vai pegar ele pelo pescoço e vai mostrar quem é que manda. Porque é como o homem do banco quer e não como o funcionário do banco. E o homem do banco vai apontar para o funcionário do banco e vai dizer, olha, eu sou eu e você é você, então te contenha. Se você está vendo coisa demais, viu? Olha aquelas boquinhas que tu tem para sustentar na tua casa lá. Toda aquela gente que está lá para comer. Tu vais tirar o salário de onde? Então, o funcionário do banco é obrigado a ficar quietinho. Né? Ele é obrigado a ficar quietinho. Tem pessoas ali que veem também o que a senhora está vendo, mas são pessoas que não estão atuando no culto. Né? E quem está empoderando é quem está no culto. Então é assim, ó. Esse é um sonho que está denotando prejuízo para a senhora, mas é um prejuízo que advém da sua crença. Tá? A senhora precisa entender que o que eu estou falando. Aí, quando a pessoa sai lá de dentro do banco, que assinou o contrato, pegou o favor do banco, ela tem resultados negativos. Até que 30 anos depois, ela vai entender que ela não consegue fazer as coisas direito, como é para prosperar e tudo, porque ela vai descobrir que o seu HD mental estava todo marcadinho ali. Vou comprar e não pagar, selecionar. Vou deixar de gostar da minha família, selecionar. Não vou fazer bons negócios, selecionar caixinha. Aí alguém lá, um anjo, vai mostrar para você o seu HD mental e você vai dizer, eu não acredito. Eu pensava que estava marcado tudo ao contrário. Aquele banco me sacaneou.
Mas não é o funcionário do banco, não culpa o funcionário do banco, tadinho. É o homem poderoso lá, que ele engana também o funcionário do banco. Ele quer o contrato. E lá no contrato tá que ele pode marcar o seu HD mental. No contrato está escrito que o seu HD mental pertence a ele, porque você foi pegar favor no banco dele, você entrou na casa dele. E agora como é que fica? Então, se descortinar é o que a senhora está tentando fazer. A senhora está tentando jogar limpo. A senhora está tentando sair do tradicionalismo cego. Porque enquanto aquelas pessoas estavam num culto confortável, numa zona de conforto, ai que gostoso o sofá da minha igreja, a cadeirinha da minha igreja, a senhora estava em ação, tentando tirar coisas negativas, não dando ouvido ao sermão lá que era convencionalmente dado naquele segmento religioso ali, tá? Mas a senhora vai encontrar uma boa solução. Agora, trocar a ferramenta não vai adiantar. Não vai resolver. O pastor foi lá buscar outra vassoura para a senhora. Mas a senhora tem que entender que tem certas crenças, certas coisas que a gente é obrigado a abandonar. Como é que eu saberia se esse banco com o qual a senhora trabalha, se ele é bom ou ruim? É só eu me pautar naquele ditado que diz: se conhece a árvore pelo fruto. E esse fruto aqui é podre, porque ele está trazendo prejuízo para a senhora. A senhora não tem culpa, porque a senhora está adiantada. Enquanto os outros estão na zona de conforto, fazendo blá 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 furado, convencional, tradicional, a senhora está em ação. A senhora está distinguindo e atuando para eliminar a coisa negativa, está separando. Era o que a senhora fazia com a vassoura, com a sua limpeza. É um lixo, uma sujeira que a senhora ninguém podia ver, porque não é um lixo tradicional. Mas a senhora estava conseguindo ver. E a prova disso é que o pastor não contestou o seu trabalho, a sua varredura lá. E, inclusive, ele apoiou a senhora. Ele foi lá, o funcionário do banco saiu do trabalho dele, deixou o posto dele por um instante, ele botou lá uma plaquinha de volto logo na mesinha dele. Ele passou pela porta giratória correndo e foi lá na loja para atender a senhora. Só porque esse homem ali, ele é só funcionário do banco, tadinho. Ele também é vítima. E pouco pode fazer por a senhora. Ninguém pode fazer mais por a senhora do que a senhora mesmo. É o que diz esse sonho. Onde é que a vassoura quebrou? Dentro do culto. De onde é que estão vindo os seus problemas? Então, muitas coisas nos fazem o mal, mas elas têm o poder de nos fazer pensar que nos fazem o bem. E isso o homem lá da loja viu 30 anos depois. É o que está acontecendo na sua vida. Muitas vezes a gente precisa abandonar coisas tradicionais que estão sacaneando a todos, tá? Ai, mas aquele pessoal lá na zona de conforto, no banquinho, no sofá, lá eles prosperam. Sim, porque eles têm Dharma. Quem tem Dharma tem crédito. Eu falo disso aqui no meu canal. Eu tenho várias playlists aqui que falam de Karma e de Dharma. Mas você tem um Karma para cumprir. E aquele funcionário do banco lá pode fazer muito pouco por a senhora. Porque só quem pode fazer por a senhora é a senhora mesmo. Tá? Então, o continuar ali varrendo não é o ideal. Por que muitas pessoas não prosperam numa religião? Porque elas têm karma para pagar. E por que outros prosperam em qualquer religião que entram? Porque elas têm Dharma. Mas essa é outra questão. Eu até vou deixar um vídeo aqui no... Eu vou deixar, na verdade, eu vou deixar esse vídeo. Eu tenho ali uma playlist que se chama Karma e Dharma. Está aqui embaixo na descrição, na listagem
ali de todas as minhas playlists. A senhora vai passar a entender melhor como funciona o mundo espiritual se acompanhar o meu canal. Prezado internauta, obrigado pelo seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho, para me seguir, porque quem me segue, segue eu bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço com muito amor. E também porque aqui no meu canal prospecto bem para todos e não o Todo-Poderoso só para mim. É claro que existem muitas outras interpretações para uma vassoura quebrada, mas o sonho, nesse sentido, já trouxe os detalhes e a interpretação para uma vassoura quebrada dentro de uma igreja é esta. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.